Então, vamos lá. Então, pega aí papel e caneta, ou caderno. Algumas recomendações antes até da gente entrar na formação. Se você está nessa formação, é porque você fez uma escolha muito importante para a evangelização. E, como tudo na nossa vida, a gente precisa colocar o nosso esforço, a nossa capacidade, a nossa inteligência. Eu recomendo que você esteja num ambiente seguro, organizado, com o mínimo de desatenção possível, e de preferência, se você puder estar numa mesa, para que você tenha essa postura de estudo, é mais interessante ainda, né? Evite ficar deitado na cama, no sofá, porque cama é para dormir e sofá é para descansar. Então, o nosso cérebro rapidamente vai entender que você está querendo descansar, ou que você está querendo ir dormir, aí pode dar sono. Então, não há palestrante que consiga sustentar aí alguém que quer ficar na cama, né? Então, é importante que você tente ficar num lugar confortável, mas também numa postura de estudo. Isso ajuda você no processo. Outra coisa, se você quiser deixar a câmera ligada, além de você contribuir muito para mim, porque eu vou conversando com vocês e vou olhando para vocês e conhecendo o rosto de vocês, é importante para a sua concentração, porque aí você fica atento, sabendo que alguém está te olhando, então você fica mais conectado à formação, tá bom? Isso já existe alguns estudos para ensino EAD que demonstram que o professor exigir que os alunos estejam de câmera aberta não é só para saber se ele está ali, mas de fato, isso faz com que ele esteja dedicado, né, à aula. Só tome cuidado se você não trocar de roupa na frente da tela, né, com a câmera ligada, porque já aconteceu, então a gente avisa aí, já aconteceu uma vez, então a gente precisa ficar ligadinho, tá bom? Vamos lá. Então, sustentabilidade evangelizadora, uma igreja viva e em missão. O que significa? Eu gosto muito de conceituar, as minhas palestras sempre vão ter aí os conceitos da palavra, eu vou trazer o conceito da teoria ou da metodologia, porque eu acho que isso nos ajuda a iluminar bastante no nosso conhecimento pastoral e também no nosso conhecimento geral, né? Então, o que significa desenvolvimento sustentável, né? Que a gente está aí bastante ligado a isso. Então, o desenvolvimento da sustentabilidade, o que significa isso? Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de entender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota o recurso para o futuro. Essa é uma definição da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Jean, mas a gente está numa palestra sobre evangelização. O que está trazendo esse negócio? Isso aqui é para nos dar uma clareza sobre o que é sustentabilidade, o que é desenvolvimento da sustentabilidade. Quando a gente olha para isso aqui, ela já nos ajuda a iluminar o que é, então, a sustentabilidade evangelizadora. Ela vai estar conectada a essas mesmas razões, de suprir as necessidades da geração atual e garantir também a capacidade de atender as gerações futuras. Então, eu vou conseguir olhar para frente e saber que a igreja está sendo construída para também o futuro, né? Mas a gente tem uma definição bem clara, inclusive no meu livro a gente traz essa definição, sobre o que é a sustentabilidade evangelizadora, que nós temos rapidamente a ideia de conectar isso com dinheiro. E esse é um grande erro para a gente querer entender a sustentabilidade evangelizadora a partir do recurso financeiro, porque nós vamos estar nos equivocando aqui no processo no qual a gente é chamado. Sustentabilidade evangelizadora é um conjunto de práticas que visam dar sustentação a toda a dinâmica evangelizadora atual e futura da nossa comunidade. Então, quando eu falo de sustentabilidade evangelizadora, eu não estou falando de promover o dízimo para arrecadar recurso financeiro para botar dinheiro em caixa, ou para eventos de captação, né, as nossas festas. Eu não estou falando de pegar o dinheiro e encher as nossas contas bancárias, que, por sinal, em algumas paróquias, por incrível que pareça, né, geralmente acontece na China, né, em lugares muito distantes, né, do Brasil, mas acontece muito de paróquias, inclusive, de assim, nossa, a gente tem 1 milhão, 2 milhões de reais guardados em caixa, né? E às vezes não é porque está se preparando para uma grande reforma ou algo assim, não, é só porque tem o dinheiro lá guardado, né?
numa ideia de que nós precisamos ostentar recurso financeiro nas contas bancárias. Não estou dizendo que não é importante ter um recurso de reserva para o trabalho pastoral e para as necessidades. Nós vimos aí a necessidade e a importância do recurso de reserva quando chegou a pandemia, né? Teve paróquias que não tinham essa reserva e sofreram porque não conseguiram se manter. Já outras paróquias, eu lembro que eu atendi algumas paróquias que fazem assim, olha, eu tenho recurso financeiro para 2 anos da paróquia fechada sem entrar nada de dinheiro. Então, eu tenho um recurso que garantiria por 2 anos pagar as despesas, não precisar demitir funcionário e tudo mais. É importante ter essa reserva, mas a gente não está falando de guardar recurso financeiro para ostentar, dizer, isso acontece às vezes até na paróquia, né? A comunidade X tem, nossa, a gente tem 200 mil reais guardados. Aí a comunidade Y, coitada, nem banheiro tem para atender as pessoas durante a missa, né? Então, a gente às vezes conecta muito a dimensão financeira como o fator mais importante da sustentabilidade. O que é um grande equívoco, porque nós não estamos falando só do recurso financeiro, ele é uma parte importante, inclusive no programa de mentoria do dízimo, a primeira aula a gente mergulha profundamente nesse conteúdo sobre a sustentabilidade e eu vou falar sobre os elementos da sustentabilidade evangelizadora, que aqui a gente não vai conseguir aprofundar, mas que você já vai ter aqui uma ideia de como funciona. Quando a gente acompanha as paróquias, a gente percebe que existem 2 desafios pastorais comuns quando se fala do dízimo, certo? É muito comum nós ouvirmos isso. A Ana Carla trabalha também aqui comigo na mentoria. Inclusive, a Ana pode participar, Ana, se você quiser fazer as partilhas aí dos seus atendimentos, que ela tem agora, essa semana passada, e essa está numa maratona aí de mentoria. 2 desafios comuns que a gente percebe nas paróquias, né? A Ágia não tem engajamento pastoral, né? Este é um desafio mais comum que a gente encontra nas paróquias que a gente atende. Não tem gente para trabalhar. Essa é quase uma jaculatória que a gente encontra na vida paroquial, aonde as pessoas costumam trazer este desafio pastoral, que é comum a todas elas. Inclusive, se você, a sua paróquia tem esse desafio, coloca no chat ali para mim, para dizer, olha, aqui esse desafio ele existe, né? Ou se a sua paróquia tem agente pastoral suficiente para evangelização, também coloque, porque você é uma exceção nessa realidade. E existe o desafio da contribuição financeira. E aí, aqui, algumas frases muito comuns. Eu já sirvo na comunidade, então eu não dou dízimo, eu já sirvo. Eu já sou um agente de pastoral. Ou temos que ficar fazendo festas e promoções, né, para conseguir garantir que essa contribuição aconteça. Então, a prática da partilha não é vivida com fidelidade, nem pelos paroquianos comuns, que eu gosto de dizer que são aqueles paroquianos assíduos na missa, e muito menos pelos agentes pastorais, que muitas vezes têm uma ideia errônea de entender o serviço pastoral como já sendo o seu dízimo, a sua partilha, o que está completamente equivocado. Então, a gente começa ali a perceber que existem esses desafios, e aí teriam outros que a gente pode mergulhar, e a gente vai saber um pouco mais ainda durante essa semana, mas esses desafios são muito comuns na vida pastoral e na dimensão da sustentabilidade. Sem pessoas, não há igreja, certo? Sem pessoas, eu não tenho a igreja. A igreja não é um templo, não é a estrutura, não são 4 paredes. A igreja é gente. É um balaio de gato cheio de gente. Então, é muita gente junto, a gente participando. Então, eu preciso ter pessoas. Para que a sustentabilidade aconteça, ter gente é necessário. Então, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ter gente. O recurso financeiro, ele é importante, sim, nós não somos anjos, não vivemos no mundo de Nárnia, né? E nós sabemos que nós precisamos do recurso financeiro, inclusive, gosto muito de usar o exemplo de Teresa de Ávila, que fala muito sobre a importância do dinheiro. Teresa dizia, né? Teresa sozinha faz muita coisa, Teresa e Deus faz mais ainda, e Teresa, Deus e dinheiro ninguém segura, né?
porque Teresa entendia a importância do recurso financeiro para a evangelização. Então, nós precisamos do recurso financeiro, mas nós precisamos também de pessoas. Isso é fundamental para a nossa missão e para a garantia da sustentabilidade evangelizadora. O que nós não estamos enxergando por trás da montanha? O que a gente não está enxergando por trás desses desafios? Porque às vezes eu olho e eu converso muito com o padre, com os conselhos e com as pastorais, e todo mundo traz muitos desafios, certo? Todo mundo traz. Só que esses desafios é como se... Eu até quase que eu coloquei a figura do iceberg aqui, mas eu não sou muito bom de design, então a montanha que eu consegui colocar foi essa. Mas imaginemos aqui que aqui é o iceberg, certo? E o iceberg é muito interessante porque o iceberg é assim, ele é uma grande montanha abaixo do mar, na verdade, em que a ponta dele fica acima da superfície, certo? Então, aqui está na superfície a ponta dele. E abaixo dele está a maior parte da montanha. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós estamos olhando esses desafios como se eles fossem um grande problema da sustentabilidade evangelizadora. Mas eles são só a ponta do iceberg, eles são a ponta do problema. Ou, por exemplo, nesse caso, a gente está olhando a montanha, mas a gente não está olhando o que há por trás dessa montanha. Então, eu olho os desafios, mas eu não consigo enxergar além deles para compreender de fato qual é a natureza e a grandeza dos desafios que eu preciso superar. Então, o que a gente não está enxergando quando a gente olha só para o engajamento pastoral ou só para a realidade da falta de arrecadação? Existe uma coisa importantíssima, e aqui a gente entra no segundo elemento dessa palestra, que é a dimensão missionária, que é a identidade missionária da igreja. E aqui existem dois elementos que, inclusive, são usados também para entendermos a pastoral de conjunto. Ela vai ser trabalhada entre essas duas passagens bíblicas bem importantes para a nossa vivência e para a nossa identidade missionária. A primeira delas é o ide e anunciar o evangelho, e ela está completamente conectada à ação de atrair pessoas. Ou seja, as pessoas estão afastadas de Cristo e da igreja, e eu preciso atrair essas pessoas para Ele. Então, a condição primária para a sustentabilidade evangelizadora, ela está conectada ao ide e anunciar o evangelho. Se eu quero uma comunidade sustentável financeiramente ou com pessoas, não existe outro modelo pastoral que eu possa utilizar para trazer mais pessoas e mais recurso financeiro que não seja este mandato de Jesus, que é ide anunciar o evangelho. Paralelo a isso, eu tenho a dinâmica pastoral, que vai exigir de mim algo importantíssimo que também está no Evangelho, que é ide e fazei discípulos. E aqui entra a dinâmica do discipulado, que inclusive a gente vai falar sobre o engajamento, quem vai falar sobre isso de forma mais aprofundada é o padre Roberto na quinta-feira, mas esse ide e fazei discípulos, ele é fundamental para a sustentabilidade da igreja. Nós não podemos só anunciar a palavra de Deus para as pessoas e deixar elas distantes de um caminho de discipular. Por isso, a gente precisa ter dentro da vivência pastoral essas duas realidades. Atrair pessoas para Cristo e para a igreja, e a partir disso, discipular essas pessoas também para Cristo e para a igreja. Este movimento, ele precisa acontecer simultaneamente. E não ser algo que não esteja inculturado dentro da nossa paróquia. Então, aqui, por exemplo, uma dica que eu trago para vocês, seja sacerdote ou agente de pastorais, é você fazer um mapeamento de tudo que vocês têm de atividade na paróquia para entender quais são os objetivos dessas atividades. Se ele é um objetivo para atrair ou se ele é um objetivo de discipular. Vou dar um exemplo. Cerco de Jericó. Você faz o cerco de Jericó na paróquia. Ele é
uma atividade para atrair. Agora, eu vou ter, por exemplo, uma escola de líder na paróquia. Ela já vai ser uma atividade para discipular. Eu posso fazer o quê? Quem vem para o cerco de Jericó vive a experiência do anúncio querigmático. Eu posso dar a ela uma experiência mais aprofundada no retiro, convidá-la para o ECC, para o retiro de jovens ou para outras atividades, e depois ela pode ser conectada a uma atividade de discipulado, de liderança, de formação de líderes, ou dos grupos bíblicos, né? Quem esteve no Evangelizar Summit, o nosso evento que a gente fez o ano passado, a gente trouxe o Tom, que é um palestrante americano, e ele falava de que na paróquia dele eles têm o que eles chamam de grupos de discípulos, que são grupos semanais que se unem em torno da palavra, da fraternidade e da comunhão. Então, eles ali vivem em pequenas comunidades, semanalmente, através de grupos de, no máximo, 12 pessoas, que eles intitulam como grupos de discípulos. Então, a identidade missionária da paróquia, ela precisa ser vivida com intensidade para que haja sustentabilidade evangelizadora. Uma dica que eu dou para vocês também é façam um censo paroquial, montem um formulário no Google Forms. Aqui na Domus a gente tem, inclusive, um modelo que a gente usa com os nossos alunos e clientes da assessoria, um censo paroquial que é aplicado nessas comunidades, e ali a gente tem, por exemplo, uma ideia de quantas pessoas, quanto tempo aquela pessoa está na paróquia, qual é a idade dela. E uma das coisas que a gente mais encontra é pessoas com muitos anos de paróquia, ou seja, mais de 10 anos de paróquia, e pessoas com uma idade avançada, ou seja, a renovação pastoral não tem acontecido nessas paróquias. Então, é preciso trabalhar essa identidade missionária para que, de fato, a gente tenha sustentabilidade evangelizadora. Como eu falei, a nossa palestra de hoje tem como tema a sustentabilidade evangelizadora, uma igreja viva e em missão. Então, não dá para pensar que eu quero uma paróquia sustentável financeiramente com agentes pastorais se eu não tenho um anúncio querigmático atraente, e aqui é importantíssimo saber uma coisa, eu tenho falado isso principalmente com os nossos alunos, nossos clientes, nas partilhas que eu faço com alguns sacerdotes, nós temos uma construção de estratégia evangelizadora que nós pensamos a estratégia com a nossa cabeça de católicos praticantes. E esse é um grande erro que a gente comete. Existe um conteúdo, eu não sei se a gente tem, Ana, se tu puder dar uma olhada no nosso site, se a gente tem algum conteúdo, texto sobre inteligência evangelizadora no nosso site. Eu não lembro, eu sei que na revista tem, mas se não tiver no site, me lembra amanhã que a gente pede para postarem esse texto da revista no site. Que eu vou falar exatamente sobre a importância de a gente ter essa dimensão da inteligência evangelizadora. Como no mercado, né, as empresas chamam, né, de inteligência de mercado, que ela estuda o mercado, estuda o seu cliente, nós precisamos estudar a sociedade, entender quem é o homem e a mulher de hoje e evangelizar o homem e a mulher de hoje, que não é o de 10, 20 anos atrás. E eu não estou falando de evangelizar só a juventude, eu estou falando da terceira idade, eu estou falando das crianças. São gerações muito diferentes. O idoso de hoje não é o idoso de 20, 30 anos atrás. Então, entender a dinâmica missionária, entender qual é o nosso papel como paróquia na evangelização é fundamental. A gente tem um programa chamado Programa de Aceleração da Evangelização, que é um programa formativo para paróquias, que trabalha a construção da estratégia evangelizadora das paróquias, e é muito interessante, porque a gente trabalha com eles a dimensão da missão, né, da visão e dos valores da paróquia, e é interessante como, às vezes, a paróquia ela não consegue entender qual é a sua identidade enquanto comunidade paroquial. A paróquia, a sua paróquia, né, ela tem uma identidade específica. A paróquia São João Paulo II, da Maria Neuza, ela tem uma identidade.
que é diferente da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá na cidade de Alcântara. Cada comunidade paroquial, ela tem uma missão e uma identidade, e é importante entender ela. E como é que a gente entende a nossa identidade como paróquia? Olhando para a nossa história, olhando para a fundação da paróquia, olhando para algo que é importantíssimo, que é a memória histórica da nossa comunidade, com o caminho que nós trilhamos ao longo dos anos. Tudo isso vai nos ajudar a entender a identidade missionária da nossa paróquia. Porque, por exemplo, uma paróquia que está numa área de periferia, onde existe muita gente em vulnerabilidade social, muito provável essa paróquia vai ter muito forte uma identidade caritativa maior, às vezes, do que uma paróquia que está num bairro de classe média, onde não há números grandes de pobreza, bolsões de pobreza. Então, a identidade missionária dessa paróquia de periferia, ela não vai ser menor ou pior ou ruim, diferente da outra, que é uma identidade mais, uma paróquia em área elitizada. Não, é que aqui eu tenho uma identidade que vai exigir de mim uma ação evangelizadora própria, e o pároco e a comunidade vai precisar atuar de uma forma diferente daquela que tem classe média alta ou alta somente. Você vai precisar ter estratégias distintas. Então, é importante entender essa identidade missionária para a vivência da sustentabilidade evangelizadora. Não dá, gente, para a gente querer captar recurso financeiro, captar as pessoas com um mero interesse. Nós somos chamados a evangelizar. Este mandato, esses dois mandatos aqui, precisam estar impregnados, enraizados no nosso coração, enquanto agentes, enquanto sacerdotes, mas enquanto comunidade também. Às vezes eu pergunto nas paróquias assim, quantas pessoas novas a sua paróquia conquistou no ano anterior? E aí o meu sonho um dia é ouvir alguma paróquia dizer assim, não, eu sei quantas, nós sabemos quantas. Nós temos hoje, de novas pessoas engajadas, 10 ou 15 ou 20 pessoas que eram afastadas de Cristo e da igreja e hoje estão inseridas no contexto pastoral. É muito raro, eu nunca, e nesses 17 anos, eu ouvi, eu não sei se a Ana ouviu isso de alguma paróquia, mas eu nunca ouvi uma paróquia me dizer claramente, tendo consciência plena e clara e lúcida, pastoralmente falando, de dizer, nós evangelizamos em 2024 30 novas pessoas que estavam afastadas de Cristo, da igreja, e elas hoje trilham um caminho de discipulado. Nós não temos essa identidade clara. E isso, mas isso é complexo. É bem-vindo ao processo evangelizador, ele é isso. Ele exige de nós. Evangelização não é você... eu costumo dizer que não é como a gente vê às vezes, com todo respeito a quem vai para uma praça pública e começa a gritar Jesus te ama, essa evangelização não é uma evangelização de fato. Isso é uma pessoa gritando na rua palavras que muitas vezes vai afastar mais do que atrair alguém para Cristo. Agora, evangelizar é, de fato, um ato concreto que vai exigir compromisso, vai exigir oferta de vida, vai exigir de nós estudo, conhecimento, formação, vai exigir de nós parresia, alegria, para viver, de fato, a missão. E aí, o nosso modelo pastoral pode estar condicionado a uma cultura de fazer. E aqui eu quero que vocês olhem para essa figura que está aqui, porque essa identidade, ela é muito vivida em muitas paróquias. A gente na agência um funil chamado Funil da Evangelização, que é baseado numa metodologia, inclusive, do marketing. E quando eu vou para as paróquias, eu pergunto, por exemplo, assim, como é que é a acolhida da paróquia? Né? Como é que está a sua acolhida, paróquia? Né? E aí é muito comum os agentes pastorais me dizerem assim, olha, Jean, a gente convida as pessoas para servirem, a gente é acolhedor, a gente vai, eu vivo convidando os meus vizinhos, convidando amigos de trabalho, eu convido o povo nas missas para servir, mas ninguém quer. E aí, essa cultura do fazer, ela é algo que, na minha visão, ela é assim o ápice do nosso egoísmo pastoral. Por que é um egoísmo pastoral?
Porque nós só estamos interessados em mão de obra qualificada. Nós queremos gente para trabalhar e fazer o que a gente já não dá mais conta de fazer, ou que precisa sair da nossa carga de trabalho. Então, a nossa atração é: eu atraio as pessoas para trabalhar, trabalhar, e aí eu quero fidelizar. E pode ser que aqui nessas 235 pessoas que estão online, você foi uma pessoa que foi convidada a fazer parte da paróquia exatamente nesse modelo pastoral. Alguém te chamou para servir, para trabalhar primeiro, antes mesmo de conhecer a Cristo e a sua igreja. E isso é um grande erro pastoral. Primeiro, porque nós vamos ter o que o Papa Francisco vai dizer na Evangelho Gaudium, a necessidade de reevangelizar os evangelizados, porque tem hora que a gente fala com as pessoas da paróquia, parece que você está falando grego com elas, porque elas não entendem. Então, você fala coisas básicas, conceitos básicos para alguém que viveu a conversão, e na cabeça dela aquilo é, assim, um bicho de sete cabeças. Por quê? Porque ela não viveu um verdadeiro processo de evangelização. Então, existe um déficit, né? Um déficit evangelizador. Essas pessoas vieram para trabalhar. Às vezes, por providência divina, elas chegam para trabalhar e no meio do caminho elas fazem uma experiência de conversão. Mas isso eu já presenciei em conselhos de pastorais, às vezes em conselhos econômicos, pessoas que estavam na paróquia e que eu olhava e dizia: gente, tem gente mais católica fora do que dentro do conselho. Porque eram pessoas que vieram para trabalhar, certo? Vamos lá. Qual é o legado evangelizador que a gente quer deixar? Isso aqui é muito importante para a gente. Você que está aqui, você um dia vai morrer, certo? A gente, todos nós, eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. O que você quer deixar enquanto legado evangelizador? Você quer ter passado por esse mundo e as pessoas vão dizer o quê sobre o seu legado na paróquia, sobre o seu trabalho na paróquia? Quantas pessoas no futuro vão olhar e vão dizer: nossa, meu Deus, a Letícia foi fundamental no meu processo de evangelização. A Adriana Gomes foi a pessoa que me salvou. Como é que a gente vai olhar para a nossa vida e responder a essa pergunta? Tem uma palestra que eu dei no Evangelizar Summit, que foi a palestra de abertura, e que eu falava sobre legado evangelizador. Qual que nós queremos deixar, né? E na minha vida pastoral, na minha conversão, uma das coisas que mais me impressionou no cristianismo e que eu sempre mexe muito comigo, tanto que eu gosto muito da série The Chosen, é, é os discípulos, os 12. Como que 12 homens, com uma incapacidade humana muito explícita, foram capazes de transformar o mundo. E hoje nós estamos aqui, 2000 anos depois, por causa desses 12 homens. Então, qual é o legado que você quer deixar? Pode ser que a Marina se ache pequena demais para converter Porto Velho. Mas a Marina, com mais meia dúzia, será que nós não somos capazes de deixar um legado? Ou ela sozinha? Porque em muitos lugares foi uma pessoa que fez isso. Eu sempre falo para os coordenadores do dízimo: eu estou com dificuldade de fazer, a equipe não ajuda. Faça você, seja você o primeiro, porque um dia alguém foi o primeiro a fazer e deu certo. Eu lembro que quando eu estava na universidade, eu fui para a universidade, e eu era de um grupo de jovens de uma paróquia, eu entrei, eu nunca vou esquecer o meu primeiro dia na universidade. Eu sonhava muito, sou filho de uma família pobre, de periferia, onde pai e mãe não fizeram faculdade, eu fui estudar e fazer faculdade. Nossa, um mês eu pagava mensalidade, outro mês eu pagava aluguel, né, para dar conta de pagar e de viver ali para pagar a mensalidade.
Mas uma das coisas que eu entendi quando eu pisei naquele centro universitário é que eu tinha entrado ali para evangelizar. Eu não tinha entrado ali só para fazer faculdade. Eu cheguei na universidade tendo clareza disso. Eu não vou entrar aqui e sair sem ter feito algo pela evangelização. E foi isso que eu vivi nos meus 4 anos na universidade. Fundei grupo de oração universitário, ajudei a fundar a capelania da universidade, que até hoje existe. E ali eu passei 4 anos da minha vida estudando e evangelizando dentro da universidade, e não era nada fácil. Era um grupo de oração de 15 minutos, e que muitas vezes eu fiz um grupo de oração, eu e mais uma pessoa. Ou eu sozinho na capela, e ninguém aparecia, e eu estava lá e dizia, olhava para o sacrário, olhava para Jesus na Eucaristia, Jesus, eu estou aqui, tu está aí, nós dois nos entendemos, vamos rezar por este povo, eu vou estar aqui por eles. E ali eu ficava, e às vezes do nada aparecia um jovem chorando, rezava por essas pessoas, ou um professor, mas eu entendia que o meu papel era aquele. E é muito importante para que a gente entenda que se eu quero garantir sustentabilidade evangelizadora, se eu quero garantir que a minha paróquia continue a existir, que ela continue a crescer, eu preciso ser o primeiro a querer construir esse legado, independente se eu tenho a pastoral ou se os meus agentes estão contribuindo. Às vezes eu olho para os sacerdotes e eu fico pensando na luta que eles vivem, porque eles são solitários no contexto pastoral muitas vezes, mas eu falo para eles, e até no Summit, quando eu dava essa palestra do legado evangelizador, vários vieram me abraçar, alguns emocionados, chorando mesmo, dizendo que naquele dia tinham renovado o seu sacerdócio, a sua missão, porque tinham entendido muito mais que o papel deles é esse, é deixar um legado evangelizador. Você precisa acreditar nisso. Nós vamos garantir sustentabilidade evangelizadora quando eu, você, todos nós entendemos que é nosso protagonismo. Pode ser audácia nossa pensar que vamos transformar o mundo? Que seja. Pode ser audácia nossa achar que a Marina pode achar que ela vai conseguir evangelizar Porto Velho inteiro, que seja audácia dela, que seja parresia no coração dela, e que assim ela faça como grandes santos fizeram. O que nós precisamos entender é que a sustentabilidade evangelizadora precisa de homens e mulheres que desejem deixar um legado. Precisa de párocos e de sacerdotes que queiram deixar um legado. A gente precisa disso. Nós não podemos garantir sustentabilidade evangelizadora sem um coração cheio de parresia, de desejo de transformar a realidade. Um dia eu fui fazer um trabalho no Jalapão, na região de Palmas, lá no Tocantins, e eu fui para uma cidade muito pequena e cheguei nessa paróquia e olhei, a paróquia tinha ganhado uma verba europeia e construiu um centro pastoral lindíssimo e tal, mas a cidade era muito pobre, era uma cidade que até era engraçada, porque a estrutura da paróquia não batia com a estrutura da cidade, a cidade era pobre, né? E eu conversava com o pároco e dizia para ele, padre, o que você pensou para transformar a realidade social dessa paróquia? Eu não estou nem falando só de evangelização aqui para o senhor, não. Porque o Jalapão, quem conhece, o Jalapão é uma região turística, né? Mas é uma região de muita miséria, muita miséria. E aí eu dizia, padre, essas pessoas elas não sabem que elas moram num paraíso, elas precisam saber sobre isso, desenvolver turismo ecológico, desenvolver turismo radical. Aí eu via, por exemplo, os hotéis, os restaurantes que tem, é tudo gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, e os moradores, os nativos, não empreendiam. E eu dizia, padre, é papel da igreja transformar socialmente também a cidade, a comunidade. Foi assim que a igreja transformou a sociedade. Foi ela que deu hospitais, foi ela que gerou universidades, foi ela quem fez o ambiente acadêmico, foi ela que transformou a ciência. Qual é o legado que a gente está construindo nesse sentido? Se a gente olhar para trás, há séculos atrás, as grandes criações do mundo, existia um padre, um religioso metido na história. Pode ver. Eu não sou muito conhecedor da história da igreja, mas a gente sabe a história do mundo e a gente sabe o quanto a igreja impactou culturalmente, socialmente, economicamente. Ela impactou profundamente a sociedade. E se a gente olhar hoje,
Qual é o legado que nós temos deixado? Qual é o legado que, de fato, nós temos construído para a sociedade? Tanto na salvação das almas, quanto também no aspecto social, no aspecto econômico, cultural. A arte, por exemplo, ela é uma grande estratégia evangelizadora. Mas como é que a gente faz arte hoje? Por que, que a gente tem tanta porcaria sendo feita que a gente não sabe fazer? Por que, que a música na nossa paróquia é tão ruim e nos shows e nas baladas é tão boa? Por que, que a gente não reage e constrói um legado? Por que, que a gente não se preocupa em que não dá para passar uma vida inteira, com todo respeito às nossas velhinhas que cantam na missa, mas a vida inteira com pessoas desafinadas cantando na missa? Isso só acontece porque nós não construímos um processo evangelizador, porque nós não construímos um legado evangelizador, aonde eu tenho músicos que estão estudando, que estão se desenvolvendo, que estão sendo formados. Isso também é discipular. Sustentabilidade evangelizadora não é só pedir dinheiro para as pessoas, é dar às pessoas um serviço de qualidade, um serviço pastoral de qualidade, uma evangelização de qualidade. E aí aqui a gente vai ter o funil da evangelização. Se a gente quer fortalecer a sustentabilidade evangelizadora, é preciso entender a ação pastoral como um processo e não como ações isoladas e sem continuidade. Se a gente olhar, às vezes, na vida pastoral, a gente vai ver que as coisas não se conectam. Eu tenho usado muito a figura do jogo de futebol e do time de futebol, apesar de não gostar de futebol, mas eu acho que ele se encaixa nessa analogia. Para que um jogador faça o gol, existem vários jogadores em posições diferentes, que um passa a bola para o outro, até chegar no bendito do gol. A evangelização é como um jogo de futebol. Cada um está numa posição de forma estratégica, mas um passa, ou deveria passar a bola para o outro, até que, de fato, a gente consiga o nosso objetivo, que é evangelizar as pessoas. Então, quando a gente olha para o funil da evangelização, eu preciso entender que existem etapas importantes. Eu vou atrair as pessoas que estão afastadas de Cristo, da igreja, eu vou levá-las a um processo de conversão. Então, eu atraio ela por ações mais superficiais de evangelização, seja um jantar, uma tarde de lazer, uma noite de cinema. Eu crio ações, eu vou criar uma lanchonete na paróquia para vender lá hambúrguer e pizzaria, e vai ter música ao vivo, e nós vamos fazer ações para atrair pessoas que eu não conseguiria convidar para ir para a missa. Beleza, eu atraí essas pessoas. E aí agora eu preciso, a partir dessa atração, me relacionar com elas e convidá-las para alguma atividade. Então, para um retiro, para um momento de espiritualidade. Então, essa etapa é da conversão, do processo de realmente ela ter a virada de chave. E aí eu entro no discipulado, onde eu não posso pegar alguém que fez o ECC, por exemplo, e pronto, ela fez o ECC, acabou. Agora ela vai só trabalhar. Não, ela tem que ser discipulada. O caminho acabou de começar. O caminho acabou de começar. Uma vez eu fui numa paróquia e o problema que eles estavam era o seguinte: fizemos o ECC, não tem onde enfiar as pessoas que fizeram o ECC. E aí eles estavam discutindo sobre as equipes da festa do padroeiro. E aí, entre as equipes, perguntei para eles assim: gente, vocês repararam numa coisa sobre as equipes de trabalho da festa? E aí eu queria que vocês olhassem qual é a equipe que faltou nessa equipe da festa do padroeiro. E aí eles olhavam e a gente não consegue identificar qual é a equipe que faltou. Se você tem a equipe do churrasco, do pastel, da bebida, de tudo. Só faltou uma equipe importantíssima, a equipe de evangelização. Quem é que vai abordar as pessoas? Quem é que vai acolher essas pessoas? Perguntar como elas estão, se a comida está boa, de onde elas são, perguntar se elas querem ir na igreja que está aberta e tem alguém rezando por elas. Eu não vi essa equipe. Quando eu perguntei isso, parece assim que eles tinham um misto de espanto e decepção com eles. Porque eles pensam, meu Deus, como que a gente não pensou nisso? A gente é uma festa de padroeiro que não tem equipe de evangelização.
E aí, paralelo a isso, eles tinham, minutos antes, se questionado aonde colocar os casais do ECC que tinham acabado de viver uma experiência com Deus. E aí eu disse, sabe onde vocês vão botar os casais de ECC? Na equipe de evangelização. Eles acabaram de ter uma experiência com Deus. Coloquem eles para acolher as pessoas, para recepcionar. Dê para eles a limpeza das mesas, de balde, pano de chão, pano de esfregão, vassoura. E dê folder, material da paróquia de divulgação, e eles vão fingir que vão limpar as mesas, porque o objetivo é, de vez em quando, passar o paninho na mesa, sentar, e aí, como é que tá o churrasco? Tá gostando? Tá bom? De onde você é? Ah, eu sou daqui. Ó. Ah, eu sou turista. Era uma paróquia numa região de turismo, no litoral norte aqui de São Paulo. A gente precisa ser estratégico para evangelizar as pessoas. Isso que vai nos dar sustentabilidade também financeira. Porque com mais gente na igreja, mais recurso financeiro vai entrar. Com mais pessoas evangelizadas, mais gente trabalhando, servindo, vai trabalhar com gosto. Vai trabalhar e não vai desistir. O que garantiu eu estar, desde os meus 14 anos na igreja, não foi convite de padre nenhum, de liderança nenhum para trabalhar. Porque se fosse isso, eu já tinha deitado o cabelo como diz ditado. O que me fez permanecer na igreja foi o dia em que eu olhei para Cristo, ele olhou para mim, e ele me amou e eu o amei. Aqui houve um grande encontro. E esse encontro firmou para sempre a minha relação com Deus. Tenho plena convicção daquele retiro, aquele dia, aquela adoração, aquela música. Inclusive, é aquela música da banda Vida Reluz, Vitória, que é poderosíssima. Eu me converti com aquela música. Vê quem te elegeu, te ungiu e te consagrou. Naquele momento, quando eu vi essa frase, eu sabia que nunca mais eu seria igual. E realmente não fui. E digo a vocês, já passei por várias coisas na igreja. O que me faz ficar? Aquela experiência. Então, meus irmãos, o que garante que você fique, qualquer outra pessoa nesta face da terra, siga a Cristo, é só uma coisa: é o dia que aquela pessoa olhar para Deus, Deus olhar para ela, os dois se entenderem, se amarem e se tornarem amigos. Então, essa atração precisa acontecer. O discipulado é uma sequência disso. Você olha o chamado de cada discípulo, foi exatamente isso. Eles se apaixonaram por Cristo e a partir disso o seguiram. Quem assiste a série The Chosen vê bem claro, a série é perfeita, né? Ela tem uma interpretação e é linda. E eu acho muito interessante como a figura de Pedro, para mim, ela traz bem essa tônica. Quando você olha para Pedro, na relação com Jesus, ele tem uma paixão por Cristo, é um amor esponsal tão profundo que o olho um do outro, eles se encontram de uma forma. Eu não sei se vocês já viram essas cenas, mas é impressionante como Pedro, ali como os discípulos, Mateus, tem uma cena de Mateus com Jesus discutindo o sermão da montanha, e o jeito que Mateus olha para Jesus, o jeito que ele confia, é só alguém que realmente encontrou Cristo. E é essa experiência que vai fazer as pessoas permanecerem e garantirem a sustentabilidade. Alguns aspectos importantes que eu criei um esqueminha aqui que se chama aspectos chaves para o legado evangelizador e eu vou tentar circular neles. O primeiro deles é o anúncio do evangelho. Ele é o centro de toda ação evangelizadora, de toda ação pastoral. Nossa, Gil, mas a gente é uma paróquia, isso é óbvio. O anúncio do evangelho é o centro de toda ação pastoral da paróquia. Será? Será? Então, mapeie bem bonitinho aí na sua paróquia, párocos e coordenadores de pastoral, convidem aí os seus párocos também que não estão aqui, a mapear quais são as atividades querigmáticas que têm como prioridade somente o anúncio do evangelho, o querigma. Depois, a dimensão da profissionalização da evangelização, que tem um monte de gente que tem uma visão erradíssima sobre isso. Profissionalizar a evangelização é fazer bem feito, é entregar com qualidade a evangelização. Vai ter música na missa? Vai ter com qualidade. Vai ter homilia? Vai ter com qualidade. Vai ter atendimento da secretaria paroquial? Vai ter com qualidade. Vai ter gente competente ali para fazer isso.
Ah, mas a gente é pobre. A gente é pobre, mas é arrumadinho e limpinho, como diz o ditado. A gente dá um jeito de organizar. Essa ideia de que a paróquia é pobre, ela, na verdade, ela é só uma desculpa, uma muleta. Porque se a gente olhar bem bonitinho, a gente tem uma capacidade de arrecadação financeira extraordinária. Mas a gente só investe, e aqui é algo real. Muitas vezes a gente gasta centenas ou milhares de reais para construir um prédio, uma estrutura que às vezes vai ser usada só para a festa do padroeiro. E eu já vi isso em muitas paróquias. Tem um salão paroquial enorme e aquilo é usado uma vez ou outra para evento, para arrecadar dinheiro, e às vezes aquele evento é mais. Não tem nada de religioso ali, né? E aí, quando é para a gente investir na evangelização, pagar a formação para músico aprender a cantar, para músico aprender a tocar, para pagar, para fazer, para o catequista aprender técnicas novas de como dar uma palestra legal, uma formação bacana, a gente não investe, a gente não profissionaliza. Isso é profissionalizar. É dar aos agentes, é dar às coordenações, é dar qualidade na evangelização. Eu costumo dizer que é o seguinte: quando a gente profissionaliza a evangelização, a gente está tornando possível uma coisa. Existem coisas que nós não podemos controlar. Por exemplo, eu não posso controlar o coração do Padre Roberto para amar a Deus sobre todas as coisas. Posso? Não, eu não posso. Isso é só uma coisa que o Padre Roberto e Deus podem viver juntos. É uma relação entre os dois. Eu não tenho como interferir nisso. E por isso que a gente erra tanto na evangelização, porque tem gente que quer se meter na relação da pessoa com Deus, né? A gente quer que a pessoa se converta rápido, que ela use a roupa que a gente quer, que ela mude, que ela faça tudo que a gente quer, na hora que a gente quer. O que, na verdade, não dá. Isso a gente não tem controle. O tempo de cada um de nós é um. A Neiva tem o tempo dela, a Ana Carla tem a dela, a Maria tem a dela, o Padre Roberto tem o dele, a Jaqueline, cada um tem um tempo para conversão. Isso leva um tempo. E esse é o movimento que existe entre duas pessoas, Deus e a pessoa. Mas existem coisas que estão sob o nosso controle transformar. Por exemplo, se a nossa paróquia é muito quente, o calor atrapalha para as pessoas concentrarem na missa, eu posso investir, lutar para ter ar-condicionado e tirar essa barreira que impede as pessoas sentarem para a missa e viverem bem a missa. Então, o ar-condicionado, o calor que está, eu consigo controlar. Agora, eu não posso controlar o coração da Nilce durante a missa. Isso não dá. Mas eu posso diminuir a Nilce, em vez de ficar lá com o leque dela chique, abanando, né? Porque o calor está matando ela lá e ela mal consegue prestar atenção na homilia. Então, a profissionalização, ela nos dá a possibilidade de ter sob o nosso controle aquilo que, de fato, nós podemos ter controle, que é as barreiras humanas, técnicas, estruturais. O que não está sob o nosso controle é Deus quem vai fazer. Então, profissionalizar é isso. Outra coisa é o caminho de discipulado. Nós temos que colocar as pessoas num trilho. Então, teve cerco de Jericó, 2.000 pessoas. Beleza, qual é o próximo passo de quem foi para o cerco? O que tem depois? Depois do cerco, nós vamos fazer, na semana seguinte ao encerramento do cerco, o reencontro dos participantes do cerco de Jericó. E lá no reencontro, nós vamos dividir. Nós vamos chamar os homens para um lado, os homens adultos para um lado, as mulheres para o outro, as mulheres mães para o outro, os jovens para o outro, e os mistos em outro grupo. Os homens, nós vamos apresentar o texto dos homens para eles começarem a ir para o texto dos homens. As mulheres mães, vamos colocar elas as mães que oram pelos filhos. Os jovens, vamos apresentar para eles um grupo de jovens. A gente precisa conectar as coisas. Então, é um caminho de discipulado. O menino crescia em sabedoria, estatura e graça. Essa passagem que fala sobre Jesus, para mim, ela pode ser um lema da formação paroquial. O menino crescia em estatura e sabedoria e graça. Para nós somos os meninos, as meninas que precisam crescer em sabedoria, estatura e graça ao longo da nossa vida inteira. Então, é um caminho de discipular. Outro ponto é a gestão e planejamento. É impressionante como nós temos paróquias desorganizadas, que não sabem para onde vão, o que querem da vida.
não tem planejamento, não tem calendário, não tem meta clara. Então, se nós queremos deixar legado evangelizador, faça um planejamento. Ah, não sei fazer, aprende. A Dominus tem um monte de conteúdo gratuito no canal que você pode usar. Temos cursos também sobre isso, mas você precisa aprender sobre isso. Planejamento e gestão é importantíssimo para o processo. Nós vamos ter uma aula só sobre planejamento, então eu não vou descer aqui, que a gente vai mergulhar um pouquinho mais. Excelência no atendimento, hospitalidade. Hospitalidade, acolher, não é ser cordial. Oi, bom dia, Maria, tudo bem? Oi, boa tarde, seja bem-vindo, Luísa. Isso é cordialidade. Acolher é ir além disso. Acolher é hospedar alguém, é receber e colocar dentro de casa, é cuidar. Então, eu preciso ter excelência no atendimento e produzir e promover uma cultura de acolhida na comunidade. Tem um curso nosso na Dominus Formação, depois eu vou até pedir, Ana, para a gente colocar lá nos grupos, da acolhida, super legal, é um material excelente que a gente produziu. O curso tem aula, por exemplo, sobre o acolhimento de dependentes químicos, é com uma irmã religiosa que cuida de casas de recuperação. Acolher na depressão é um psicólogo falando como que a gente acolhe alguém que está em crise de depressão. Acolher o marginalizado é um frei que fala sobre trabalhos de caridade belíssimo que ele faz. Então, a gente precisa entender sobre o acolhimento e estruturar isso na comunidade. E comunicação e tecnologia. A igreja tem um mandato, que é ir e anunciar. E anunciar é comunicar. É uma das pastorais que a gente menos investe na pastoral da comunicação. Olha só, e a nossa missão é comunicar. Então, nós precisamos investir em comunicação, e hoje comunicação e tecnologia caminham juntas. A tecnologia pode nos ajudar muito, otimizar muito o nosso trabalho. Agora que a gente está reunido aqui em 230, 235 pessoas, cada um num lugar, graças à tecnologia. Então, nós precisamos usar isso em favor, certo? E obrigado por hoje, e agora eu abro aqui para a gente fazer perguntas e também partilhas, certo? Como nós estamos em quase 230 pessoas, eu tenho medo de abrir o microfone e aí começar um monte de microfone aberto, certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai perguntar ali no chat para mim, Dom Messias, acabei de ver o senhor aqui, que alegria, gente. Dom Messias, olha, o Dom Messias está em todas as formações aqui do programa de mentoria, é uma alegria ter o senhor com a gente, viu? Vamos lá, gente. Perguntas, dúvidas, podem fazer ali para mim, que a gente vai conversando, ou partilhas também. Eu gosto de ouvir a voz. Eu vou fazer o seguinte: eu vou liberar o microfone, mas eu peço que você só abra depois que você levantar a mão, certo? Você vai levantar a mão lá, e aí eu abro, e aí você abre o microfone, tá? É que eu gosto de ouvir você, viu? Vamos lá. Então, eu vou baixar a mão de todo mundo agora aqui. Onde é que vai para baixar mesmo, Ana? Me ajuda. Deixa eu ver aqui, achei. Vou baixar a mão de todo mundo. Jean, Oi. já baixei a mão de todo mundo, tá? Pronto, então agora vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem vai querer falar primeiro, aí levanta a mão e a gente faz o caminho. Josivan, é isso? Foi o primeiro? Felizado? Vamos lá, pode abrir. Boa noite, Jean, Padre Josivan, aqui da Diocese de Sobral. Hoje tirei esse tempinho da folga do padre para participar desta linda formação que tem ajudado bastante os nossos agentes e tem fortalecido esse processo de mentoria, né, de estudo. Então, parabéns. O meu questionamento, pode ser questionamento ou não, é sobre, como você falou, os métodos que não estão mais hoje, não tão eficazes, né?
nesse final de semana, eu falei com a pastoral, estou motivando eles, e tem uma capela que só tem 2 agentes. E eu motivei eles a trazer a mesa do dízimo para perto da porta, para acolher as pessoas, ter o sentido lá, né? Porque fica muito escondido, fica praticamente lá no salão, e eles não participam da missa, né? Ficam distante, eu questionei. E a missa? Por que vocês não participam? Ficam aqui, não, a gente fica recebendo aqui. E a missa, aqui a gente tem que anotar, tem que receber o dízimo e depois entregar o carneiro. Não, mas dá para você fazer isso antes da missa, né? Quando o povo vai chegando, colocando. E eu senti, assim, um forte não, praticamente, assim, desta mudança, né? Às vezes, os nossos agentes, eles não estão muito abertos para a novidade, né? Não estão para uma mensagem, eu faço na paróquia lá, uma mensagem do dízimo no final da missa, né? E depois tem uma oraçãozinha que repete com o povo de Deus. Isso tem mudado bastante. E não só a mentalidade, porque é o estudo também, mas de novos agentes, de novas pessoas sendo dizimistas, né? Então, o novo, às vezes, incomoda, ele já tem um jeito, então, às vezes, até eu fico assim, sem jeito de chegar e falar, olha, vamos tentar desta forma, vamos ver dessa. Ah, mas eu estou aqui há 30 anos. Então, você está há 30 anos, tudo bem, mas os tempos mudaram, a evangelização mudou, novas técnicas, e eu estou trabalhando com a pastoral da comunicação, já essa novidade da comunicação, né, de fazer pequenos vídeos falando da importância de ser dizimista, tem campanhas também de 1%, né, eu fui falar numa reunião de assembleia paroquial sobre, assim, vamos contribuir agora com 40% das comunidades partilhando o seu dízimo com a matriz. Aí foram dizer que o padre estava exigindo 40% agora do dízimo, foi um rebuliço, e eu tive que falar em todas as missas, que eu estou chegando agora nessa nova paróquia, né? Sim. Então, muita coisa. Então, é isso, é mais importância de dizer que nós temos que estar abertos para a novidade. A mentoria, ela é importante porque ela está abrindo os horizontes. Eu tenho escutado muitas pessoas aqui na nossa diocese falando que está sendo aberto um leque que ninguém falava, ninguém tocava, poucos padres falam sobre o dízimo, parece ter um medo, um receio, né? Falar de dízimo é falar de dinheiro, é tocar no bolso, e a gente sabe que não é isso, né? E a gente precisa amadurecer e crescer nessa dimensão. Obrigado. Muito bom. Padre, uma coisa que eu acho que é importante nessa questão das barreiras, eu sempre falo o seguinte, a formação, ela é muito difícil de ser aplicada, né? A formação é sempre um grande desafio na paróquia. É engraçado porque todo mundo pede formação, mas poucos participam, né? Pode ver, se você faz uma pesquisa na paróquia, todo mundo vai dizer que é mais formação. Mas aí você monta a formação, eles não vão. Mas é importante que se tenha um processo formativo que você vá fazendo um caminho de mudança cultural, né? A gente tem uma postura pastoral na igreja que a gente, ao longo do tempo, foi introduzido numa cultura que eu costumo dizer que é a cultura da Gabriela. Então, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre assim, né? Então, eu preciso romper com isso. E para eu romper com isso, exige tempo, mas exige também empenho nesse processo formativo. Porque senão a gente vai cair no erro de não mudar aquilo que precisa ser mudado. E é importante se entender que inovação e mudanças, elas não são confortáveis. Elas não vão ser confortáveis. Né? Igual planejamento estratégico. Quando os padres me falam, mas planejamento dá muita confusão. Mas é para dar confusão mesmo. Vai dar. Porque ele não é para ser confortável. Né? Então, isso é importante. Pedro, você é o próximo. Pode abrir aí o seu microfone, por favor. Boa noite. Oi, boa noite. Assim, a minha dúvida é sobre a questão quando uma pessoa tiver com algum problema, assim, muito pessoal, que quiser se abrir. O que a gente faz com para ajudar essa pessoa? Tipo, pedir um conselho,
é alguma coisa assim, que eu não sei explicar, não. Uma coisa assim que as pessoas estão precisando muito mais um conselho, mas um conselho muito forte, porque tem muita gente que está passando por uns problemas e tem que ficar pedindo. Sim. Fica pedindo conselhos, né? É interessante essa pergunta, porque eu tenho uma palestra que eu dou sobre a acolhida, que é nesse curso, Paróquia Lugar da Acolhida, e eu falo o seguinte, que a vida pastoral é uma grande emergência. Então, as pessoas chegam na igreja, na maioria das vezes, pela dor. E a gente precisa pensar a vida pastoral, os canais de acolhimento, os lugares que as pessoas chegam de acolhimento, exatamente olhando para essas dores. Então, eu vou dar um exemplo. Qual é uma grande dor que as pessoas costumam chegar na igreja? O luto. Né? O luto é uma realidade muito comum na vida paroquial, que se lida quase que diariamente, mas qual é a dinâmica da nossa pastoral, do nosso ministério, em alguns lugares até ministério, né, da consolação e tal, dão alguns nomes, ou Ministério da Esperança, enfim. Porque a gente não faz direito esse trabalho de acolhimento olhando para essas demandas que existem, que são reais e chegam. Então, por exemplo, a dimensão da pastoral da oração e acolhida, da oração e aconselhamento, ela é importantíssima, né? Algumas, aqui na minha paróquia, eles estão agora com a pastoral do aconselhamento. Mas isso precisa de uma estrutura. A Catedral de Florianópolis, até o padre que coordenou esse processo, foi bem feliz, ele fez toda uma dinâmica de formação para que isso acontecesse. Então, é importante para a gente pensar que a acolhida e essas realidades de acolhimento, elas têm que ser estruturadas. Então, o dependente químico, a família de um dependente químico, muitos padres aqui poderiam me dizer, por exemplo, quantas pessoas chegam para eles para conversar sobre esse tipo de realidade. E que, às vezes, nem o padre consegue pensar como que eu vou trabalhar isso com essa família, né? Eu já me deparei com alguns sacerdotes, com algumas demandas pastorais deles, e eu dizia assim, padre, realmente você vai precisar buscar conhecimento técnico sobre isso, não é só espiritual, né? Não só o padre, como os próprios agentes. E isso também entra na dinâmica formativa. Nós temos uma visão muito pequena sobre acolhimento. A gente vê muito como está na porta da igreja, isso é um grande erro. Acolher também é se deparar com isso, né? Não é à toa que, por exemplo, nessa dimensão do luto, quantas pessoas viram espíritas nesse momento que perderam entes queridos? Justamente porque nós não sabemos fazer um processo de acolhimento adequado. Vamos para o próximo, e aí a gente faz... Rosana, vamos lá, tem mais 4 aqui para a gente tentar responder. Rosana... Aliás, desculpa, não, Rosana não, Rosa. Não quer abrir? Vou para o Henrique, então. Henrique, pode abrir. Boa noite, Jean. Boa noite a todos. Eu sou aqui de Itaquera, São Paulo. Jean, eu peguei aqui uma parte que você falou sobre o censo paroquial, né? E aí a gente já há algum tempo falamos sobre isso e a gente depara com um público, uma boa parte do pessoal que frequenta a igreja, são pessoas que, por incrível que pareça, têm dificuldade com a tecnologia. Né? Então, assim, fazer um forms, a gente atinge alguns e outros não. Aí a gente pensa, vamos fazer um questionário sucinto, como que a gente faz? Porque a gente vê a questão da LGPD, que de repente a pessoa pode sentir que a gente está querendo informações, enfim, que não deveríamos ter. Como você orientaria, assim, o que é que a gente... Bom, vamos lá. Como é que a gente faz aqui na Dominus com os nossos clientes? A gente tem um formulário do Google Forms que a gente sugere e a gente já disponibiliza para os nossos clientes. A ideia é que eles façam QR Code, então pode botar nos bancos da igreja, num dado período para fazer essa coleta e tal, em lugares estratégicos, divulga nas redes sociais, no site e tudo mais. E, paralelo a isso, eu posso ter também os formulários impressos em lugares estratégicos e distribuir. E aí, coleta esses formulários.
O censo, ele não tem dado sensível, você não vai pegar o nome dessas pessoas, né? A não ser que elas queiram te entregar o nome e o e-mail, você pode perguntar, a gente pergunta isso, se elas quiserem, mas o censo pode ser também sem a identificação dessas pessoas. Ele tem uma característica que é você mapear quem são, qual é o perfil, né, do paroquiano. E, de todo modo, você não vai conseguir que todo mundo responda, mas um volume de respostas te dá uma boa base de que aquele dado ele está muito perto do que é o real, entendeu? Então, você Entendi. pode utilizar. Jean, Mesmo essa... Oi? em relação, só para contribuir com o censo, né? Você tem que saber qual o objetivo, qual a estratégia do censo pastoral que você vai estar fazendo. A gente pode estar fazendo um censo pastoral, como o Jean falou, para ver o perfil do paroquiano. A gente pode estar fazendo um censo pastoral para saber a quantidade de agentes pastorais. A gente pode fazer um censo... Então, você tem que... a gente pensa melhor a estratégia de acordo com o objetivo do censo. Então, qual o objetivo que eu quero fazer o censo? Porque, de fato, tem algumas pessoas que têm mais dificuldade com a tecnologia, outras não têm. A gente tem que olhar o público do objetivo do censo, tá? Então, dependendo do objetivo desse censo, a gente tem que ter todos os meios, tanto tecnológicos, como forms que você citou, mas existem plataformas também, existem algumas ferramentas gratuitas que podem ser utilizadas em censo, e também a folha de papel mesmo, com os dados básicos, dependendo do objetivo que a gente tenha. Por exemplo, se a gente vai fazer um censo de agente de pastoral, talvez a gente tenha uma dificuldade, por exemplo, para fazer com os movimentos com pessoas mais idosas. Então, para esse movimento com pessoas mais idosas, talvez eu vá precisar utilizar o meio manual mesmo. Então, tem que só essa dica. Prestar atenção no público e no objetivo do censo para ver qual a estratégia vai ser utilizada. Algumas paróquias que a gente aplicou, por exemplo, quando a gente foi para lugares que tinham as pessoas idosas com dificuldades, a gente também usava os jovens que sentavam do lado deles e iam preenchendo para eles. Então, você também pode ter o pesquisador, que é quem vai responder para a pessoa no formulário. Então, também é uma opção que dá para utilizar. Catedral de Humaitá, Padre Marcelo, nosso amigo querido, lá de longe, onde eu passei 20 dias vivendo uma experiência extraordinária. Eu vi que eles levantaram a mão aqui, a paróquia. Pode falar. Olá, Juan. Aqui é o Padre Ronaldo, da Diocese de Humaitá. Estamos aqui com um grupo, sou missionário do Verbo Divino. Tivemos, ano passado, uma formação lá em São Paulo. Aqui tem 3 paróquias, não é? Mas, assim, para talvez ajudar a nossa compreensão aqui dos nossos agentes de pastoral, geralmente nós temos essa preocupação, né, como você falou, de como cativar melhor os nossos fiéis dizimistas. Pelo menos em nossa paróquia São Domingos Sávio, nós temos mensalmente um domingo dedicado especialmente para animar, fortalecer, dinamizar o espírito dos nossos fiéis. E diante daquilo que você falou sobre essa cultura do fazer, não tanto para fazer, né, mas para conscientizar esse fiel de que ele também é capaz de ajudar, não é? E até porque aqui a nossa realidade, ela depende muito desses nossos fiéis e que são realmente, realmente uma realidade um pouco difícil. Que palavras dirias para nós aqui sobre essa forma de como conscientizar melhor os nossos fiéis dizimistas, como agentes também dessa evangelização que você falou aí para nós? Obrigado e boa noite. Obrigado, padre. Uma experiência que eu vou fazer uma partilha de um dado que a gente teve acesso de uma pesquisa que a gente aplicou numa diocese com os dizimistas. Na pesquisa, a gente fez uma pergunta aos dizimistas que era assim: o que você gostaria, o que é importante para você que a igreja ofereça para que você continue contribuindo com o dízimo? A pergunta era mais ou menos essa. E aí a gente ficou muito surpreso com a resposta, porque a gente tinha lá, entre as respostas, prestação de contas, né? Então, estava lá
E todo mundo fala que para o dizimista continuar sendo dizimista, ajudando a igreja, tem que ter pressão de conta. Mas me chamou a atenção que o maior dado respondido, o maior percentual, foi as pessoas dizendo que gostariam que a igreja oferecesse mais momentos de espiritualidade e de oração. Eu acho que a melhor forma de você engajar o paroquiano, que é só participante de missa, ou que é um dizimista, é você oferecer aquilo que a igreja tem de mais valioso, que é a relação com Deus. Então, se eu quero que o dizimista venha servir, se eu quero que ele venha atuar pastoralmente na igreja, antes disso, eu preciso estabelecer com ele a relação com Deus. Né? Pode ser que essas pessoas estão distantes, elas não estão acolhendo o chamado do serviço, porque elas não viveram ainda a experiência profunda de amizade com Deus. Eu não conheço ninguém, não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço ninguém que, ao encontrar Jesus nessa experiência profunda de amor, que não tenha escolhido servir. Isso é quase que automático, assim, isso é consequência natural, né? Eu encontro Deus, eu tenho uma experiência com Ele e eu vou servir. Então, se nós queremos que as pessoas sirvam a igreja, os momentos que eu promovo não são só para engajar as pessoas, mas para levá-las para uma relação com Deus, uma relação concreta com uma pessoa. Jesus não é uma ideia, ele não é um ser mágico, não é uma energia como as pessoas, ele é uma pessoa no qual nós nos relacionamos. Então, como é que eu vou estabelecer, como é que eu vou servir alguém que eu não conheço? Ah, mas as pessoas conhecem de nome, conhecem de ideia, alguns... É interessante porque a gente faz muita pesquisa, a gente fez algumas ano passado, e a gente fica impressionado com as mentalidades que existem, às vezes, em pessoas de 20 anos de igreja. Porque são mentalidades exatamente por essa ausência dessa vivência espiritual. Então, uma recomendação aqui, se eu quero trazer as pessoas para trabalhar, dê a elas Deus, essa experiência de amizade com Deus. Então, momentos de espiritualidade, momentos de fraternidade, comunhão com a comunidade, né? As pessoas, elas vão querer estar num lugar onde elas se sintam parte, como uma família, né? As pessoas estão isoladas, se sentindo depressivas, sozinhas, e a comunidade pode ser esse lugar onde elas vão encontrar a Deus e também os irmãos, certo? Gente, tem mais, acho, 2 pessoas que levantaram a mão, então a gente vai tentar, já que essas 2 levantaram, tem o Ari e depois a Maria Wanda. Boa noite, Ian. Aqui é o Ari, da paróquia aqui, Imaculada Conceição, aqui de Cascavel. A gente participou agora na Arquidiocese de Fortaleza, da mentoria de vocês, muito boa. Para mim, foi uma experiência ímpar, porque eu posso dizer que, como você acabou de dizer, eu fui evangelizado com uma experiência que me tocou realmente, e não saí mais. Eu tenho 6 anos, eu posso dizer que eu só tenho 6 anos, sou católico a vida toda, mas praticante e servindo dentro da igreja só tenho 6. Faço parte dessa pastoral que foi criada depois dessa mentoria. Aqui na nossa comunidade, que eu tenho uma comunidade específica, que eu participo aqui, a gente já tinha essa cultura de buscar sempre acolher as pessoas, fazer com que as pessoas se sentissem bem, que sentissem prazer em voltar, né? E a gente tinha uma cultura de fazer aqueles sorteios, né, para incentivar os dizimistas. Só que, quando eu participei da mentoria, eu entendi que o sorteio não pode ser exclusivo por dizimistas, porque assim eu estava excluindo a pessoa de participar daquele momento, né? Aí a gente começou a fazer aqui. A primeira experiência que a gente fez, mês passado, a gente usou pequenas flores, e colocamos embaixo dos bancos da igreja. Aí, no final da missa, a gente pediu para o pessoal, coloca a mão embaixo do banco onde você está sentado. Levanta. Se você encontrar uma flor embaixo desse banco, você vai ganhar aqui um mimo aqui da coisa. E a gente via aquela expectativa daquelas pessoas colocando a mão aqui no banco e procurando aqui. Achei até engraçado. Aí eu fiquei assim imaginando quantas e quantas vezes a gente privou as pessoas de participar desse momento. E depois disso, a gente sentiu, a gente viu em números que as pessoas se interessaram no dízimo.
Não só pela questão do brinde, do mimo, mas sim pela maneira que a gente tentou cativar as pessoas, né? Aí eu fico imaginando, eu digo, rapaz, o que é que a gente pode fazer, além disso, Jean, para buscar, né, essa aproximação. Você disse aí que momento de oração, realmente a gente tem os momentos de oração, a gente procura sempre trazer adoração ao Santíssimo, terços, a gente sai para a residência das pessoas para rezar com eles, para que elas possam se sentir acolhidas, né? Porque muitas vezes a pessoa está idosa, está dentro da sua casa, não tem condição dele vir para a igreja, mas aí a gente vai ao encontro dele, aquela igreja em saída. Então, eu queria, assim, uma sugestão sua. O que é que a gente pode fazer para melhorar mais ainda essa questão desse acolhimento, para essa pessoa se sentir melhor dentro da igreja? Legal, boa pergunta. Uma coisa que nós vamos dar um passo para trás em relação ao querigma. Existe uma coisa muito importante, tem uma aula, inclusive, no nosso canal, muito boa, é que eu não lembro o nome dessa aula, eu tenho que achar ela, inclusive. Ô, Ana, me ajuda aí, anota para a gente ver se a gente acha a aula do Padre João Paulo, que é sobre o pré-querigma. O Padre João Paulo dá uma aula muito interessante falando sobre um passo antes do querigma, que ele chama de pré-querigma. E ele vai dizer que é importantíssimo no processo de evangelização o relacionamento, a relação, o estabelecimento de relacionamento. E acho que uma coisa que falta, às vezes, no contexto paroquial, é nós estabelecermos estratégias para que a comunidade esteja indo na comunidade, não só para a missa, não só para o grupo de oração, não só para o cerco de Jericó, ou para atividades definidas religiosamente, assim, mas também para momentos de lazer e fraternidade, que também não é aquelas festas grandiosas, cheias de coisa que às vezes nem parece uma festa de igreja, mas momentos que promovam a vivência da comunidade. Por exemplo, a nossa igreja tem um espaço grande que dá para ser um lugar para fazer piquenique familiar. Então, eu promovo um dia de piquenique. Nós temos um pátio que dá para fazer locação de pula-pula, coisa para as crianças, para ser um momento num domingo à tarde, para as famílias ficarem lá, e aí a gente vai botar pastoral da família, vai botar catequese, inclusive envolvendo os próprios catequizandos e os pais da catequese. Então, vamos fazer o Dia dos Avós com os netos na igreja, é uma data importantíssima, né? E a gente vive com tanto carinho esse dia também na igreja, que é o dia de Santa Ana, né, e São Joaquim. Então, a gente precisa ter também, antes mesmo do querigma, entender o ambiente paroquial como um lugar para a vivência e a fraternidade. Né? A gente não faz isso nem como nós, agentes pastorais. Eu sempre pergunto isso. Quando é que você sai de casa para ir para a paróquia? Eu vou lá bater papo. Vou lá conversar com as pessoas. Vou lá conversar com os meus amigos. A gente não tem nenhum ambiente para isso. Se você olhar o contexto paroquial, as nossas paróquias não têm nenhum lugar para que isso aconteça. Então, era importante ver que antes do querigma até, se o ambiente paroquial ele estabelecesse estratégias tanto de programações de atividades culturais, noites de cinema, enfim, eu dei a ideia do bilhetinho embaixo do banco, vocês já botaram flores. Então, a criatividade ela vai muito além, mas é a gente olhar fora desse contexto religioso, porque, por exemplo, uma pessoa que não gosta da igreja, ou que não gosta de padre, mas ela tem 2 filhos e ela passa na frente do pátio da igreja, tem um monte de pula-pula lá, pode ser a oportunidade para essa pessoa entrar no ambiente paroquial e conhecer e ter uma visão completamente diferente sobre a igreja, entendeu? Então, essas atividades de lazer, elas podem ser muito positivas para o processo evangelizador e criar ambiente, seja uma lanchonete, uma pizzaria, uma cafeteria, coisas que façam com que as pessoas vão para lá para comer, para tomar um café, para bater papo na frente da igreja, né? Para que isso seja um lugar realmente de atração, tanto para o jovem, para a criança, para o idoso, né? Para o adulto. Eu ouvi um padre em Teresina falar uma coisa que me chamou muita atenção e que me inspirou muito. Ele disse assim, tinha umas senhoras limpando o salão da catequese e tal,
e ele viu essas senhoras brigando com umas crianças que estavam no campinho jogando. E eles vinham do campo pegar água no bebedouro e molhavam o chão, faziam sujeira, né? Criança, né? Jogando futebol, lama, enfim. E aí elas brigaram com essas crianças. E o padre olhou para elas e chamou elas e disse: olha, vocês não vão brigar mais com esses moleques. Eles vão vir, vão entrar, vão beber água e vocês não vão brigar. Vocês vão limpar e não vão brigar. Mas, padre, eles estão sujando tudo. É exatamente isso. Vocês vão deixar eles entrar, tomar água, brincar, ir lá, jogar, voltar. Porque eu quero que o dia que eles forem homens adultos, eles vão passar por aquele campinho, eles vão passar por aqui e vão dizer: nossa, lembra? A gente jogava futebol nesse campo, bebia água naquele bebedouro e a tia era legal pra caramba com a gente, e o padre também. Eu quero que eles tenham memórias afetivas sobre a igreja. Então, olha que interessante isso, né? Poderia ser a tia chata da igreja que impede de beber água, crianças que era natural que vão fazer besteira, né? Mas eu posso ser a tia legal, eu posso ser aquela pessoa, aquele ambiente que acolhe as pessoas. Então, o ambiente paroquial ser esse lugar é importante, certo? Gente, a gente vai precisar ir encerrando. Faltou a Maria Wanda. Maria Wanda, eu te dou 1 minuto, vamos lá. Eu prometi que eu ia até a Maria Wanda, já é 9h27, vamos lá. Abre o microfone, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, não tem? Então pronto, vamos para os avisos paroquiais. Gente, amanhã, 8 horas, nós temos mais uma formação. Amanhã é o tema A Pastoral do Dízimo como pilar da sustentabilidade paroquial. Essa é a Ana, né, Ana? É você, né, nessa? É a Ana Carla, então preparem aí que vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Então, vocês, amanhã, 8 horas aqui, também vai ser gravada para aqueles que não puderem. E quero fazer um convite para vocês, mandem a página de inscrição para outras paróquias, para outros conhecidos seus, para que amanhã nós tenhamos mais gente ainda aqui participando da formação, tá bom? Nós vamos mandar a apresentação, alguém perguntou ali, nós vamos mandar, tá bom? A gente vai mandar para vocês lá nos grupos, a gente vai subir depois, não garanto subir hoje, que já são quase 10 da noite, eu nem jantei ainda, a Ana também deve estar ali, já quase dormindo também, mas amanhã a gente dispara para vocês o PDF da apresentação lá nos grupos, tá bom? Que vocês estão. Se você não recebeu, chama a gente lá no WhatsApp e a gente dá um jeito de mandar para você, tá bom? É isso, quero agradecer, foi uma alegria estar com vocês e amanhã tem mais, na verdade, a semana inteira, então fiquem com Deus, rezem por nós e até amanhã. Um abraço a todos.